Boa noite, meus amados irmãos e amigos que nos acompanham nos seus lares, no Facebook. Vamos dar início, dentro de instantes, ao culto de louvor e adoração, pedindo que os irmãos dêem um ok, quando estiver o áudio, a imagem, se estiver tudo ok, os irmãos interajam conosco, manifestando se está tudo ok com o som, com a imagem. Dentro de instantes vamos dar início a mais um culto ao nosso Senhor. Mais uma vez, boa noite. É com alegria que estamos aqui reunidos para prestar este culto de adoração ao nosso Senhor, culto este de louvor e adoração. Vamos, neste momento, iniciarmos com uma oração. Convido a cada irmão, neste momento, em seus lares, cada amigo, em espírito de oração e reverência, faremos uma oração de abertura. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, é com alegria, Senhor, que estamos aqui reunidos em Teu nome, para render graças ao Senhor, porque Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus que cuida de cada um de nós, Pai. Pedimos que o Senhor perdoe as nossas ofensas, os nossos pecados, e nos dê, Pai, sabedoria para lidarmos com quaisquer circunstâncias. Pedimos do Senhor também, Pai, a direção nesta noite, que possamos prestar um culto de adoração ao Senhor, que possamos, Senhor, sempre estar dispostos a fazer este trabalho com excelência, Pai, buscando o melhor para o Senhor. Muito obrigado por cada um que está aqui presente, muito obrigado também, Senhor, por cada um que está em seu lar assistindo. Dê, Pai, saúde para que venhamos, Senhor, a cada dia, Pai, deste desejo de adorar ao Senhor. Muito obrigado por tudo, a nossa oração. Oramos gratos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E, meus amados, vamos cantar um hino da irmã Luciana. Estará dirigindo um hino do nosso cantor cristão. Cantaremos
igreja e os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 26 ao 34. Atos, capítulo 17, do versículo 26 ao versículo 34. Assim diz a palavra do nosso Deus. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, e se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida, ou artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém? Nesse momento faremos uma oração pela leitura devocional desta noite. Oremos. Pai querido e bondoso, em tua presença, Pai, obrigado, Senhor, pela porção da tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento a qual meditamos, neste momento ao qual prestamos este louvor, Pai. Pedimos que o Senhor esteja capacitando o teu servo, o pastor Rafael, para que daqui a pouco venha trazer a mensagem do Senhor. Prepare os nossos corações nesta noite, os corações daqueles que estejam aflitos, os corações daqueles que estão afastados dos teus caminhos, os corações daqueles que precisam, Pai, desta palavra para que renove as nossas almas a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por este momento de adoração e que possamos ser edificados e estarmos edificados também aos nossos lares através da tua santa palavra. É o meu pedido no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido novamente a irmã Luciana.
pastor Rafael, que estará dando as boas-vindas e trazendo a mensagem desta noite. Pastor Rafael. Boa noite, irmãos. É uma alegria poder adorar ao Senhor. É muito bom, mas muito bom mesmo, cantar louvores ao nosso Deus, principalmente a esse Deus que é soberano, que faz tudo conforme lhe apraz, que permite acontecer tudo para o louvor da sua glória. Estamos felizes, alegres por estarmos mais uma noite de domingo adorando ao nosso Senhor. Hoje à tarde eu estava pensando e orando por alguns irmãos, aqueles que um dia passaram aqui pela igreja e que por motivos diversos tiveram que se mudar de estado, foram para outros lugares. Eu estive lembrando aqui do irmão Antônio, a irmã Rosângela, os pais do Adriano, do Samuel, da Samaira. Lembrei também do Robenilson, da Cleo, do Valdemir, da Fátima. Lembrei do irmão Leonardo e a irmã Paula. Lembrei também do Júnior, da Nanda, da Dulce, do Jefferson, do Álvaro, e fui lembrando de alguns irmãos. E eu quero fazer um desafio a você que está nos assistindo. Tem também o Robson, a Leidiane, o Adriano, que foi para Humaitá com a família, junto com a Edivânia e os meninos. Eu peço a você que está nos assistindo essa noite, que se você já passou pela nossa igreja e que está morando em outro estado, em outro município, temos a irmã Elane morando em Machadinho do Oeste, aí você compartilha conosco aqui. Pastor, eu também fiz parte da igreja, para que a gente lembre de orar por você, tá bom? Então você que já passou pela igreja e que está morando em outro estado, em outro município, por favor, nos comunique aqui, interaja conosco, tá bom? Para nós será uma grande alegria poder orar por você. E eu quero, antes da mensagem, fazer alguns pedidos de oração que estão chegando a nós aqui. A irmã Daiane, ela pede para que a gente ore pelo seu tio, o Estevão, que está com suspeita de Covid. E isso tem o preocupado por conta da sua família, tá? Pelo contato que ele teve com outros membros da família. Então, ore pelo Estevão, tio da irmã Daiane. Não esqueça, por gentileza. Também a Bia, minha irmã, pede oração pela Júlia Vitória, que está doente. A Júlia Vitória é filha de uma prima nossa que mora em Rio Branco, no Acre. Tá bom, Bia? Vamos orar sim pela Vitória, que Deus tenha misericórdia da vida dela. Também peço aos irmãos que orem pela vida espiritual de todas as pessoas, tá? A Andréia aqui pede oração também pela cura. Ela compartilhou conosco em outros cultos. Ela fora diagnosticada com Covid, está em tratamento e caminhando assim para a cura. Que Deus abençoe, André. Nós estávamos e vamos continuar orando por você, tá? Que Deus lhe abençoe grandemente. E eu peço a você, compartilhe conosco se você tem algum pedido de oração por algum parente, amigo seu que esteja enfermo, para que a gente ore, tá? A irmã Zazá pede oração pelo nosso presidente e pela nação como um todo. Precisamos orar. É bíblico que nós cristãos oremos por todas as autoridades, tá? Então, quando você for orar, peço a você, ore pelas autoridades do nosso Brasil. A irmã Rosália pede também
por sua saúde, a irmã Rejane por uma amiga, a Solange, que fez o exame e deu positivo para a Covid. Ore por ela, tá? Pela Solange, amiga da irmã Rejane. A irmã Rosimeire agradece a Deus pela recuperação. Desculpa, o irmão Anselmo, esposa da irmã Rosimeire, agradece pela recuperação do seu cunhado Robert. Que Deus abençoe e que continuemos a orar pelos enfermos, tá bom? Não deixe de orar uns pelos outros. Continue compartilhando aí, deixando os seus pedidos, os seus agradecimentos, para que a gente assim também ore após o culto e durante a semana. E eu peço a você que agora mesmo aí compartilhe o link do Facebook da igreja, para que outras pessoas tenham acesso à mensagem do Senhor esta noite, tá bom? Compartilhe agora mesmo, é bem rapidinho. Você vai ali, compartilha, e outras pessoas irão ouvir a palavra de Deus conosco. Se porventura tiver alguém assistindo o culto pela primeira ou pela segunda vez, nos avisa aqui: pastor, é a primeira vez, pastor, é a segunda vez, por gentileza, tá bom? Nos ajude aí, compartilhe conosco a sua presença. E eu hoje pela manhã comuniquei aos irmãos e pedi oração por 4 pessoas, 2 casais, que nessa semana entregaram as suas vidas a Cristo: o Neto e a Janaína. Janaína é neta da irmã Rosa. Terça-feira eles se renderam a Jesus. Tivemos um tempo muito bom ontem em comunhão. No sábado, o seu Fernando e a dona de Janete, pais do irmão Léo e da Nanda, também se renderam a Cristo. E isso nos alegra, nos motiva muito, porque essa é a missão da igreja aqui na terra: conduzir pessoas para a eternidade. Neto, Janaína, seu Fernando e dona de Janete, que Deus os abençoe grandemente, e contem conosco para o desenvolvimento e para o vosso crescimento espiritual, tá bom? Em breve eles estarão fazendo parte da classe Nova Criatura. É uma classe que a nossa igreja disponibiliza para os novos convertidos, tá? Em breve serão matriculados. A irmã Elane pede oração pelo seu filho Henry e por uma prima que está doente. O irmão Valdemir: obrigado, pastor, por sempre lembrar de nós aqui em Cruzeiro do Sul, no Acre. Deus abençoe, irmão Valdemir. Estamos orando pela gestação da irmã Fátima, tá? Que Deus abençoe grandemente. Queridos, sem mais, eu convido a todos, abram as suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, por gentileza. Abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Nós vamos ler apenas do verso 15 ao 23. E os irmãos que estão aqui na igreja, eu peço, à medida que você encontrar, em reverência à palavra de Deus e ao Deus da palavra, coloque-se em pé para a gente ler esse texto, tá bom? Repetindo a referência, Atos capítulo 17, versos 15 ao 23. Após a leitura, eu farei uma oração. Diz assim: e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa do que
falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecidos pelos cânticos que entoamos. Obrigado pelos irmãos que tens interagido conosco. Obrigado pelos pedidos de oração, pelos agradecimentos. Ó Deus, atenda-nos conforme o Teu querer e a Tua boa vontade. Cura, meu Deus, os enfermos, cada pedido feito, Pai, que as Tuas mãos santas e poderosas venham curá-los para o louvor da Tua glória. Também, ó Pai, nós oramos pela nossa nação, pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito e por todos aqueles que estão revestidos de autoridades. Que Tu venhas, meu Deus, dar a eles sabedoria, capacidade, e que eles, ó Deus, instruídos pelo Senhor, venham resolver esse problema que estamos vivendo. Ó Deus, que a Tua bondosa mão esteja sempre estendida sobre nossas vidas. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Atenas era uma das cidades mais famosas do mundo, não pela política e nem pelo comércio, mas sim pela cultura e pela intelectualidade. Das três grandes cidades universitárias, Atenas, Tarso e Alexandria, Atenas era a mais conhecida, a mais famosa e a mais cobiçada. Era o berço dos pensadores, dos filósofos como Zenão, Epicuro, Sócrates, Platão e Aristóteles. A cidade era cheia de construções esplêndidas, estátuas, santuários e altares eram espalhados por todos os cantos. Estudar nas universidades atenienses era o sonho de muitos jovens. Certa vez, Paulo, Silas e Timóteo, realizando as suas viagens missionárias, passaram por lá. Nessas viagens, eles já haviam passado por Anfípolis, por Apolônia, por Tessalônica e Bereia. Nessas duas últimas cidades, eles sofreram fortes perseguições e foram até expulsos de lá. Silas e Timóteo ficaram em Bereia e Paulo partiu sozinho para Atenas. E enquanto os esperava, Paulo ficou com o coração impressionado. Enquanto Paulo aguardava a chegada de Silas e Timóteo, ele ficou impressionado ao ver o povo ateniense entregue às superstições e aos ídolos. Ao ver esse cenário supersticioso, o apóstolo se levanta e começa a pregar para os judeus nas sinagogas e para os gentios na praça. O assunto pregado por ele era Jesus e a ressurreição. Essa mensagem era estranha para os moradores de Atenas, para os estrangeiros que moravam lá,
e para os filósofos, epicureus e estoicos. Esse tema perturbou o coração dos filósofos. Eles chamam Paulo de paroleiro, ou em outras traduções, de tagarela. Outros disseram: parece estar falando de deuses estranhos. Inconformados, levam o apóstolo ao conselho da cidade e dizem: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significa. Paulo então se levanta no meio do Areópago, dirige-se às pessoas que ali estavam, estabelece um ponto de contato, dizendo que eles eram muito supersticiosos. No verso 23, Paulo diz: pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte descrição: ao Deus desconhecido. A partir deste verso, o apóstolo Paulo oferecerá informações precisas que tornarão o Deus desconhecido em conhecido. Talvez você tenha uma noção vaga de quem seja Deus. Talvez você frequenta alguma religião, alguma igreja. Talvez você congrega em alguma denominação e você já ouvira falar de Deus. Só que as informações que você tem são informações vagas, são informações rasas. E talvez você não conheça Deus como Paulo vai apresentar. Então eu convido a você a abrir o seu coração, a abrir os seus ouvidos, para que você também conheça o desconhecido. O tema da mensagem dessa noite é conhecendo o desconhecido. Foi a partir desse contato que Paulo passa a informar aquelas pessoas quem é o Deus desconhecido. E a primeira informação que o texto nos oferece é que Deus é o Criador do mundo e o Senhor dos céus e da terra. Deus é o Criador do mundo e Senhor dos céus e da terra. Os versos 24, 25 e 26 irão nos mostrar essa verdade. Você sabe que a primeira sentença bíblica é: no princípio criou Deus o céu e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia, lá em Gênesis 1:1. Deus criou tudo para que a sua glória seja vista e Ele adorado. O Salmo 19:1 vai dizer: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus é eterno, é anterior a tudo que veio a existir. Antes de começar a criação, Deus já existia. Salmo 90, versículo 2: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E disse Deus: haja. Foi a partir da sua palavra que o mundo fora criado. Deus é absolutamente o Criador do mundo. Foi Ele quem criou tudo do nada. Ele é o Deus que fez o mundo. Foi Ele quem fez o cosmos, o universo ordenado, arquitetado e equilibrado.
Esse vasto universo não é resultado de uma explosão, de nenhum acidente e de nenhuma obra do acaso. O mundo foi criado por Deus. Ele é o Criador do mundo. Ele é o Senhor dos céus e da terra. E por ser o Criador do mundo e Senhor dos céus e da terra, Deus não pode habitar em qualquer construção erigida pelos homens. Olha o verso 24, a parte final do texto. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas não apenas isso, ele também não tem nenhuma necessidade que venha a ser suprida pelos homens. O culto, a adoração e o louvor que rendemos a Deus é um privilégio que Ele nos oferece. Ele é a fonte de toda a vida. Não é Ele quem depende de nós, somos nós quem dependemos dEle. Ouça o que diz o verso 25: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus é o Criador do mundo, é Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em construções feitas pelas mãos humanas, mas Ele também não necessita de você e nem de mim. Ele é autossuficiente, Ele é todo-poderoso. Ele não depende de nós, mas nós dependemos dEle. Ele mesmo dá vida, dá fôlego a tudo e supre cada necessidade. Deus é o Criador do mundo, Senhor dos céus e da terra, e doador de tudo que necessitamos para viver. Quantas pessoas hoje estão pagando para viver? Pessoas estão fazendo investimentos altos para poder respirar, para ter o fôlego. É Deus quem dá todas essas coisas. Você e eu não temos capacidade alguma, sequer, de gerar, de produzir o fôlego para respirarmos. Nós não temos capacidade. É Ele quem nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. O fôlego vem dEle. Foi Ele quem soprou o fôlego de vida nas narinas do homem lá no Éden. É Ele quem dá a você e a mim todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o Senhor e Ele é o doador. Essa informação é precisa, porque a gente passa a conhecer de fato o desconhecido. Antes achávamos ou pensávamos que o mundo fora criado ou resultado de uma explosão. Achávamos que a vida, que a respiração e que o fôlego fosse fruto ou produto da nossa capacidade, mas não. Ele é Criador, Ele é Senhor e Ele é doador. Paulo conhece a história. Paulo era um estudioso das Escrituras. No versículo 26, acompanhe comigo, ele vai dizer assim: e de um só sangue fez toda a geração dos homens.
Em uma outra tradução diz: e de um só fez, ou a partir de um, a partir de Adão. Todos os seres humanos são descendentes de Adão. Todos os seres humanos vieram de Adão. Primeiro ele forma o homem, para depois formar a mulher, e a partir deste casal, todas as pessoas surgem deles. Foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos criou. Essa é uma informação precisa, para que eu e você também conheçamos o desconhecido. Algumas pessoas têm os seus próprios conceitos sobre Deus. Algumas pessoas criam um Deus na sua própria mente. Mas o Deus desconhecido, a quem Paulo passa a revelar aos atenienses, esse Deus é o Criador dos céus e da terra, e Senhor dos céus e da terra. Quando você lê o livro dos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, ele vai dizer: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. É pela fé. Nós cremos que os mundos foram criados, que o universo fora criado por Deus. Essa é a primeira informação que Paulo oferece aos atenienses. Deus é o Criador do mundo e Senhor dos céus e da terra. Mas há uma segunda informação. Vejam comigo os versos 27, 28 e 29. Acompanhe comigo. Versos 27, 28 e 29. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. A segunda informação que Paulo oferece aos atenienses para tornar o desconhecido em conhecido é que Deus é o único que deve ser adorado. Deus é o único que deve ser adorado. Enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo, ele deu uma passeada por Atenas, ele fez um tour pela cidade, e à medida que Paulo andava por Atenas, o seu coração se comovia por ver a cidade entregue às superstições. Petrônio, um escritor contemporâneo de Nero, diz ironicamente o seguinte: era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Essa superstição idolátrica incomodou o apóstolo. Naquela época havia algumas correntes, algumas escolas filosóficas, e o texto cita duas: os epicureus e os estoicos. A escola dos epicureus fora fundada por Epicuro,
que era um famoso pensador grego, e o seu ensino basicamente era a ética do prazer. Epicuro ensinava que a vida deve ser uma busca incansável pelo prazer. Já os estoicos, seguidores de Zenão, tinha um lema. O ensino principal dos estoicos era a vida natural. Segundo o fundador desta escola filosófica, as pessoas deveriam ser insensíveis a tudo, indiferentes a todos e independentes de Deus. Era essa a filosofia estoica. As pessoas deveriam ser insensíveis a tudo, indiferentes a todos e independentes de Deus. Havia uma tendência muito forte em adorar pessoas lá em Atenas. Era comum os atenienses exaltarem os seus filósofos. O que eles ensinavam deveriam ser aceitos como uma verdade absoluta. Não poderia contrariar os filósofos. E aí, quando Paulo chega em Atenas e ele começa a pregar sobre Jesus e sobre a ressurreição, aquilo era estranho aos ouvidos atenienses. Então eles começaram a discutir todos os dias, a se questionar, a se perguntar o que é que esse homem anda ensinando. E alguns atenienses conheciam muito sobre religião, filosofia e deuses, mas nada sobre o verdadeiro Deus. E é combatendo esses ensinamentos filosóficos que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 28: pois é em Deus que vivemos, nos movemos e existimos. Meu querido amigo, minha querida amiga, se você está vivo ou vivo, respirando, existindo, se movendo, é porque esse Deus poderoso está te sustentando. Dê glórias a Ele, adore a Ele, nunca adore uma outra pessoa a não ser Ele. Nunca vandorie um outro ser humano, mas adore apenas a Deus, porque é nele que vivemos, que nos movemos e que existimos. Deus é o principal responsável pela nossa permanência aqui na terra, e seu propósito é que o ser humano o busque e o adore. Versículo 27, a parte A: para que finalidade? Buscassem ao Senhor. Paulo diz que Deus é o único que deve ser adorado. Adoração é conceder honra, reverência, respeito, temor, louvor e glória a um ser superior. Deus exige a adoração, porque somente Ele é merecedor de receber. Deixa marcado aqui em Atos 17, vá para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Depois nós vamos voltar para Atos. Apocalipse 4:11 diz assim: tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade.
Tu és, Senhor, digno, Tu és merecedor de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Tudo que Deus fez foi para a sua glória. O ser humano, você e eu, fomos criados para buscar ao Senhor. Enquanto os atenienses buscavam respostas na filosofia, na idolatria, nas superstições, Paulo está dizendo: é em Deus que vivemos, que existimos e que nos movemos. Meu querido, se aqui nós estamos, não é por causa de homem algum, a não ser por causa do Todo-Poderoso. Essa segunda informação mexe com os filósofos epicureus e estoicos, mexe com os religiosos. Sabe que o ser humano, ele tem um desejo de adorar algo ou alguém. Algumas pessoas acabam canalizando a sua adoração a um sistema, a um grupo, a pessoas. Mas Paulo diz: não, Deus é o único que deve ser adorado. Se você não sabe quem adorar, adore a Deus. Se esse Deus para você ainda é desconhecido, existe uma terceira informação, só para você lembrar. A primeira: Deus é o Criador do mundo e Senhor dos céus e da terra. A segunda: Deus é o único que deve ser adorado. Mas a terceira informação que o texto nos oferece, versos 30 e 31: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A terceira informação que vai tornar o desconhecido em conhecido é que Deus em breve haverá de julgar o mundo. Deus em breve haverá de julgar o mundo, caminhando para o fim dos seus argumentos. O apóstolo Paulo fala sobre a necessidade do ser humano em se arrepender, uma vez que Deus haverá de julgar o mundo. Ele ordena aos homens que se arrependam, pois Ele mesmo estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele ressuscitou. E quem é esse homem? Esse homem é Jesus. Esse homem não são os filósofos, não são os sociólogos, não são os pastores, não são os padres, não são os políticos. Jesus é o homem que Ele ressuscitou para provar ao mundo que Ele um dia haverá de julgar. E Deus julgará esse mundo na mais perfeita e reta justiça. O livro dos Salmos nos fala sobre essa verdade. O Salmo 9, versículo 8 diz:
Ele julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Salmo 96:13 diz assim: cantem diante do Senhor, porque Ele vem, sim, Ele vem julgar a terra, Ele governará. Salmo 98:9: para aclamar o Eterno que vem julgar toda a terra, sim, Ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. O julgamento reto e justo de Deus é um fato. Ele deu certeza, ou melhor, Ele deu prova a todos. Quando ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Toda a humanidade será julgada. Todos, grandes e pequenos, pobres e ricos, letrados e iletrados, ignorantes àqueles que têm universidades, todos seremos julgados. Deixa eu te perguntar: você está preparado ou preparada para enfrentar o seu julgamento? Como fica o teu coração e mente ao saber que um dia estarás frente a frente com Deus? Seremos julgados pelo justo juiz com a mais reta e perfeita justiça. Você e eu, às vezes, discordamos de certos julgamentos. Às vezes você e eu podemos fazer um julgamento errado. Um juiz pode bater o martelo, condenar o inocente e absolver o condenado, pode, ou o culpado, melhor, porque os nossos padrões são falhos. Nós somos humanos. Às vezes nós julgamos uma pessoa ou uma circunstância erroneamente. Mas não pense você que o julgamento de Deus terá erros. Não pense você que o julgamento de Deus será parcial, que as pessoas irão comprar a sentença divina. Não vão. Logo, esse mundo, a humanidade, estará frente a frente com Deus, inclusive você e eu. O arrependimento é o caminho da absolvição divina. Olha o que diz Atos 17:30. Por favor, Atos 17:30. Mas agora Ele ordena que todos os homens em todo lugar se arrependam. Abandone os seus pecados hoje mesmo. Embora o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, os teus pais, o teu patrão, o teu pastor não veja o que você está fazendo, Deus vê. Não adianta justificativas para Ele. Não adianta inventar aquela desculpa mais bem ajeitada, porque o julgamento dele é justo. A única forma de ser absolvido no julgamento divino é se arrependendo. E veja que o texto ele é enfático em dizer que um dia Deus haverá de julgar.
Mas quando trata do arrependimento, o versículo 30 diz o que? Mas agora, é hoje, é no presente, Deus ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Isso mexe com a gente. Ser humano nenhum vai poder chegar diante do Todo-Poderoso e dizer: Pai, eu não tive tempo de me arrepender. Pai, o Senhor foi injusto comigo, porque o Senhor não me esperou me arrepender. Ele está dizendo: mas agora, arrependa-se dos seus pecados. Os antigos tempos da ignorância, Deus não leva em conta. Ele desconsiderou os pecados que cometemos antes de conhecê-lo. Talvez você esteja aí na sua casa: pastor, mas eu cometi um pecado muito grave, eu não sou digno, eu não sou merecedor de ser perdoado. Não é você quem determina quem é ou quem não é merecedor. Quem determina é o Senhor. Cabe ao ser humano se arrepender antes que o julgamento de Deus aconteça. Paulo está mostrando aos atenienses quem é aquele Deus desconhecido, aquele Deus que os atenienses não conheciam. É o Deus criador do mundo e Senhor dos céus e da terra. Deus é o único que deve ser adorado. Aquele Deus que era desconhecido pelos atenienses, em breve haverá de julgar o mundo. Aí você imagina a filosofia dos epicureus, dos estoicos. Os epicureus e Epicuro, dizia: nada em busca do prazer, faça aquilo que realmente te dá prazer, vá em frente, nade, corra atrás disso. Já os estoicos, não, seja indiferente, não se preocupe com os outros. Você consegue ser autodependente, você não depende de Deus, você pode viver a sua vida independente a Ele ou dele. Mas como? Qual é o ser humano, por mais sábio que seja, consegue dar respiração para alguém, dar o fôlego da vida? Tem pessoas ricas pagando para respirar, pagando para ter o fôlego, mas estão sendo ceifadas, porque é Deus. E o texto vai terminar dizendo o seguinte, versos 32, 33 e 34: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombavam, escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Eu não sei qual será a sua reação à palavra de Deus. Eu sei que a palavra de Deus vai promover reações diferentes. Alguns vão zombar, ironizar, ignorar, vão dar de ombros, dizendo que não é para eles, mas outros haverão de crer, outros haverão de acreditar. A salvação
não depende da capacidade do pregador, mas da ação soberana de Deus nos corações. Deus tem dito a você: arrependa-se hoje, agora, dos seus pecados, para você ser absolvido no dia do julgamento de Deus. Eu não sei o quanto você conhece Deus, eu não sei se essas informações eram desconhecidas suas, não sei, mas essas informações que Paulo oferecera aos atenienses foram suficientes para que algumas pessoas entendessem o seu estado, reconhecessem os seus pecados e se entregassem a Jesus como Salvador. Eu peço a você agora, aonde você está, feche seus olhos, curve a sua cabeça, fale com Deus agora mesmo. Pastor, eu já ouvi falar de Deus, mas de uma forma muito vaga. Eu não conhecia essas informações, pastor. E se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, entregue agora mesmo, agora, aonde você está. Mas pastor, como é que eu faço isso? Reconheça que tu és pecador, que Jesus é o único Salvador. Confesse os teus pecados, se arrependa e diga: Pai, eu me entrego em tuas mãos, eu te aceito como Salvador e Senhor da minha vida. Aonde você está? E aí você então compartilha conosco: pastor, eu quero me entregar a Jesus. Digita aí no Facebook. Se você tem o meu contato pessoal, entre em contato comigo. Pastor, eu quero me entregar a Cristo, que nós iremos orar com você e por você. Mas neste momento nós vamos orar, encerrando este culto. E se a palavra falou no teu coração, e se Deus te convenceu, aceite-o como Salvador da sua vida. Nós vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Mas Deus, obrigado porque esse texto nos fornece informações preciosas e precisas acerca de quem o Senhor é. Ó Deus, vivemos em uma sociedade, em uma comunidade, onde a busca incessante pelos prazeres falam muito alto, onde o convite à indiferença, à independência ao Senhor fala alto. Ó Deus, quantas filosofias, quantos ensinamentos filosóficos e humanos nos são ensinados todos os dias, Pai. Ó Deus, obrigado porque esse texto elucida verdades tremendas. Ó Deus, é o Senhor quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É em Ti que existimos, é em Ti que nos movemos, é em Ti que vivemos. Ó Deus, não há salvação, não há vida fora do Senhor, Pai. A religião, a superstição, os rituais, a filosofia não salva ninguém, somente o Senhor. E eu peço que nesta noite o Senhor esteja tocando na mente e nos corações daqueles que estão nos ouvindo, Pai. Aqueles que ainda não tomaram uma decisão do teu lado, que tomem antes do dia em que o Senhor haverá de julgar este mundo. Que as pessoas reconheçam que são pecadoras, que precisam, que dependem de Ti, tanto para ser salvos eternamente, quanto para viver terrenamente. Ó Deus, eu peço, Pai,
quebrante os corações, quebrante cada um, Deus, e que essa noite seja noite de salvação. Eu agradeço, ó Deus, a Ti por esse texto, pela mensagem que ouvimos, e que o Senhor nos ajude, meu Pai, a viver, a praticar e aplicar na nossa vida diária. Eu te agradeço, meu Deus, por cada pessoa que participou do culto conosco nessa noite, nos mais diversos lugares, Pai. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu amor sejam abundantes na vida de cada um. Dê a nós uma noite de paz, de descanso, e uma semana de livramentos e de proteção, e que nós venhamos nos lembrar que é o Senhor quem nos dá todas as coisas. Nós oramos agradecidos no bondoso e no precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de nós terminarmos, eu quero fazer um pedido de oração. Orem pela irmã Francisca. A irmã Francisca é membro da nossa igreja. Ela é uma das anciãs, uma das com a idade mais avançada da nossa igreja. Ela tem uns 3 dias que não vem muito bem de saúde, então ore por ela, tá bom? Ore também por uma amiga da Maria Damaso, é isso mesmo, amor? Jeane e seu esposo, que encontra internado, tá bom? Ore por ele também. Ore por saúde, ore por vidas e ore acima de tudo por salvação de almas, tá bom? Que Deus nos abençoe. Um forte abraço e até quarta-feira, se Deus permitir e Cristo não voltar.